Se você nota que alguém está sem a Bíblia, se aproxime. Não sei, alguém pode ajudar o Fabiano lá, algum jovem aqui, a sentar junto com ele. Até porque a leitura nossa hoje vai ser em Zacarias. Abre lá em Zacarias, note se alguém está sem Bíblia e dá um reforço para a pessoa, para acompanhar e para mostrar na palavra de Deus. Isso é importante para quando a gente visualiza o texto, além de ver, quando a gente visualiza, isso ajuda bastante. Se você notar que alguém está sem a Bíblia, ofereça, por favor. Zacarias, capítulo 7. Finalzinho do Antigo Testamento, né? Depois dele tem só Malaquias. Depois nós já chegamos no Novo Testamento. Então, eu pude ter dado essa dica antes, né? Mas, enfim. Antes da nossa leitura, que vai ser no capítulo 7, apenas algumas menções que ajudam a entender esse profeta. Zacarias, quem foi esse personagem? Ele foi um dos 3 profetas depois do exílio, juntamente com Ageu e Malaquias. Às vezes a questão de exílio, pós-exílio, pode ser um pouco complicada para nós, né? Mas um resumo bem simples. É o tempo que o povo de Israel experimentou 70 anos afastado de Jerusalém, lá na Babilônia, por consequência dos seus próprios atos. É um povo que foi obstinado a desobedecer a Deus, escolheu outros caminhos que não do Senhor, e o Senhor, na sua permissão, permitiu que eles ficassem 70 anos no jugo da Babilônia, afastados de Jerusalém, por conta dos seus próprios pecados e desobediência. A gente não precisa abrir, mas lá em Êxodo 19, 20, Deus firma uma aliança com o seu povo. Qual que é a aliança? Os 10 mandamentos. Lá em Levítico 26, também não precisa abrir, e lá em Deuteronômio 28, Deus fala das consequências caso o povo não honrasse a aliança. Havia consequências se a aliança feita com Deus não fosse honrada. E, finalmente, após o reinado de Davi, acontece o pior. Esse povo pecou contra o Senhor, escolhendo servir a outros deuses ou escolhendo a servir aos seus próprios desejos. E eu acho que isso é bem resolvido aqui na igreja. Deuses não são só aquelas imagens que a gente pensa, não, os nossos desejos, aquilo que nós tanto queremos, pode assumir uma posição de idolatria em nosso coração. Um namorado, uma namorada pode ser um Deus, um carro, um emprego, algum bem, uma viagem, aquilo que colocamos em primeiro lugar e no qual nós desprendemos força e dedicação, pode se tornar um Deus para nós e que vem atrapalhar muito. Lembra da parábola do jovem rico? Qual que era o Deus dele? O dinheiro. Quando Jesus falou com ele, vende tudo, dá aos pobres, ele ficou triste. Não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, mas Jesus olhou para o coração e já identificou qual que era o problema ali. Cristo olha para nós com o raio-x dele e ele vê coisas talvez muito grandes no coração que estão acima dele mesmo. Ele trabalha isso conosco, comigo e com você. Então o problema era servir a outros deuses, aos seus próprios desejos. Isso é relatado lá em Jeremias, você não precisa abrir, mas lá em Jeremias 11, versos 11 a 13, sabe que, aliás, eu falei que não precisa abrir, vamos abrir sim, volta um pouco para trás. Jeremias 11, não está tão longe não, viu? Abre lá sua Bíblia, de repente você pode grifar esse versículo. Jeremias 11, só volta um pouco para trás. Dos versos 11 a 13. Olha que quadro interessante que nós temos aqui, que vai ajudar a jogar luz em Zacarias 7. Jeremias 11, dos versos 11 a 13. Portanto, assim diz o Senhor, estou trazendo sobre eles uma calamidade que não poderão escapar, clamarão a mim, mas não os ouvirei. Isso é triste. Pessoas clamando por Deus e ele fechou os ouvidos. Verso 12, então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém irão e clamarão aos deuses, a quem eles queimam incenso. Estes, porém, de maneira alguma os livrarão,
quando vier a calamidade sobre eles. Os teus deuses são tão numerosos quanto as tuas cidades, ó Judá, e os altares que tendes levantados ao quê? A vergonha, ao opróbrio. Altares para queimar incenso a Baal são tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. São tão numerosos quanto as ruas de Jerusalém. Nesses 3 versículos, Jeremias dá um retrato como estava o povo de Israel, como o povo estava andando. Esqueceu-se do Senhor e buscando outras coisas para tentar preencher o vazio do seu coração. E qual foi o resultado? O povo foi entregue ao poder daquele rei que tem um nome um pouco comprido, né? Nabucodonosor. O povo foi entregue ao poder do rei Nabucodonosor. O templo foi profanado, foi destruído, os objetos foram queimados, as pessoas tiveram suas vidas destruídas, a cidade de Jerusalém foi destruída, não havia mais comida, o caos acontece. Igreja, nós temos uma lição aqui, aliás, antes da leitura principal, que é Zacarias 7, uma lição para nós, nesse pano de fundo, nos situar aqui. Não, nós não temos um Deus descontrolado, que foi muito severo. Nós não temos um Deus que foi assim, muito rígido para com o povo. Nós devemos nos lembrar, igreja, que se alguém quebra um contrato conosco, nós tratamos com muito mais dureza que Deus, talvez. Antes de tudo o que aconteceu, Deus deu centenas de anos, com esses olhos de misericórdia, Deus deu centenas de anos para o povo se retratar, para que voltasse para Ele. Apesar das chances que Deus deu, o povo sempre escolheu viver de acordo com os seus padrões, fazendo escolhas pessoais. Agora, uma reflexão para nós nessa noite. O seu e o meu padrão de conduta é padrão de quem? Padrão de comportamento que nós temos. É padrão de quem? Quantas oportunidades Deus tem dado para que eu e você façamos uma reflexão sobre nossas escolhas, sobre nossas decisões? Onde Deus se encaixa nos meus relacionamentos? Onde Deus se encaixa no relacionamento marido e mulher? Onde Deus se encaixa no relacionamento namorado-namorada? Onde Deus se encaixa no relacionamento cristão com cristão ou até cristão com não cristão? Onde que Deus se encaixa? Com essa introdução, vamos para Zacarias 7. Você já tem a sua Bíblia aberta, eu vou fazer a leitura. Acompanhe, por favor, todo o capítulo 7 de Zacarias. No 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º do 9º mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor. E para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Fala a todo o povo desta terra e os sacerdotes: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram estas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera, habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Neguebe e a Campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias: assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão. E não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração mal contra o seu irmão. Eles, porém, o que aconteceu? Não quiseram escutar, ouvir. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como pedra. Talvez algumas versões, acho que de Shed traz duro como diamante. É isso mesmo, né? Duro como diamante. Tornaram o coração duro como pedra para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha enviado pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi,
diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os como com um vendaval entre todas as nações que não conheciam. Assim a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava. Que terra? Jerusalém. Porque transformaram a terra desejada uma desolação. Dá uma olhada no verso 3 que nós já lemos. Aqui está falando sobre jejum. Há uma pergunta aqui, né? No verso 3. Deveremos chorar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? A igreja, durante o exílio, aquele tempo separado de Jerusalém, lá sob o reinado de Nabucodonosor, era costume do povo jejuar todo mês de agosto, com a finalidade de lembrar a destruição de Jerusalém. Então eles jejuavam. Como a cidade estava em reconstrução, aqui nessa fase que nós lemos aqui, porque aqui é pós-exílio, alguns vieram ao templo para perguntar se ainda precisavam jejuar. Olha, nós já saímos do exílio, nós jejuamos durante 70 anos, no mês de agosto, pensando em Jerusalém. Aí voltaram para Jerusalém e a gente precisa jejuar ainda, porque agora nós já saímos dali. Igreja, Deus fala através de Zacarias e dá uma palavra dura aqui. Ele confronta o povo. Olhe para os versos 5 e 6. Quando perguntaram, olha, a gente já jejuou tanto, tem que jejuar ainda. O que o Senhor perguntou no final do verso 5? Vocês têm certeza que foi para mim que vocês jejuaram? Dorme com essa frase, né? Isso foi um choque. Mas fizemos, mas foi para mim? Vocês têm certeza disso? Essa frase final, no verso 5, traz grande ênfase para o texto. Igreja, o perigo de se fazer sem saber por que está fazendo. Será que o Senhor poderia perguntar para a gente assim: Werner, foi para mim que você cantou o cântico? Foi para mim que você cantou aquele hino do cantor cristão? Foi para mim que você orou? Tem certeza? Ou foi um costume? Quase que uma superstição. Se eu não orar antes de dormir, não vou ter uma noite boa de sono. Então o importante não é falar com o pai, mas eu ter uma boa noite de sono, entendeu? O importante não é expor as minhas necessidades ou ouvi-lo, mas é eu ter certeza de que não vou ter um infarto enquanto eu vou estar dormindo. Podemos pensar tantas coisas. Tantas coisas. Essa frase do verso 5, ela se encaixa exatamente para a nossa reflexão. Durante o tempo que se fez, foi para mim? Essa é a pergunta que o profeta, através do Senhor, faz ao povo ali. Note, igreja, que o povo de Israel perdeu o desejo sincero de uma estreita comunhão com Deus. Sim, isso foi perdido. Eles jejuaram, em termos de prática, fizeram bonitinho. Jejuaram durante o exílio, mas sem ter o pensamento no Senhor. Jejuaram durante o exílio sem terem o pensamento nos pecados que mancharam a presença do Senhor. Jejuaram naquela época sem se preocupar o quanto o que fizeram tinha ofendido a Deus. É como se eles dissessem o seguinte, talvez, igreja, eu sei que isso é duro para nós, mas eu me coloco nessa aplicação. Da seguinte forma: Deus, ouve o meu lamento, olha a minha situação, mas não trabalha com o meu pecado. Deus, eu preciso do Senhor na minha vida, olha como eu estou intercedendo pela minha cidade e por Jerusalém, mas não trabalha, algumas coisas aqui dentro não trabalha, Senhor, aqui é eu e mais eu. A gente acha que há um pouco de ironia nisso, mas há ironia nisso. Há uma desconexão com o Senhor. Eu lembro que alguns anos atrás, quando trabalhava no hotel, um funcionário chegou para mim. Talvez eu tenha já falado essa experiência aqui. Se eu ser repetitivo, estou sendo repetitivo, senão a gente acrescenta. Mas ele chegou o seguinte, ele falou: Werner, foi um desabafo lá na condição americana. Ele falou: eu estou sozinho, todo mundo se levantou contra mim. Não tenho mais amigos, tal coisa do tipo, né?
Às vezes eu noto mensagens também na rede social. Estou carente, preciso de um abraço, meus amigos se foram. A gente vê, às vezes, lê algumas frases do tipo, né? Igreja, Deus nos traz conforto, mas Ele não é um pai que só nos abraça, conforta um coração despedaçado e não quer nem saber das nossas falhas. Nós cremos num Deus que nos abraça, que nos conforta, mas enquanto está abraçando, Deus está perguntando: Werner, por que as pessoas não gostam mais de você? Por que você não recebe mais um outro abraço de alguém? Qual é a sua parte em tudo isso? Esse é o tratar do Senhor conosco. Não apenas vem a nós, mas Ele vem sim a mim, a você, Ele pode abraçar e vem questionando. Está acontecendo com o povo. O povo está clamando. E sabe o que ele falou? Olha, eles clamam e não me ouvem, eu também não os ouço. Nós lemos isso aqui. Porque só querem achar que o problema está da parte do Senhor, que não mais os ouve. Dá uma olhadinha nos versos 9 e 10, que nós já lemos de Zacarias 7, 9 e 10. Assim falou o Senhor dos Exércitos: praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre, ninguém planeja no coração o mal contra o seu irmão. Aí eu creio que Deus estava falando assim, através do profeta: vamos fazer um combinado? Vamos trocar 70 anos de jejum por essas práticas. Vamos trocar o ritual, a tradição, por essas práticas. Igreja, esses versos 9 e 10 foi exatamente o que Jesus ensinou no Novo Testamento. Não tem uma familiaridade? Não é familiar esse texto? Como que é aquele versículo? Porque a religião pura e verdadeira, qual que é? Não abandonar o órfão e a viúva. Olha que nós encontramos aqui, no Antigo Testamento: não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Deus está olhando para o povo e está dizendo o seguinte: olha, será que quando vocês jejuaram era para mim? Será que essas práticas que estão aqui nos versos 9 e 10 não seriam melhores? Quanto à questão do jejum, que eu falei tanto essa palavra aqui, pelo que nós temos aqui no texto, igreja, Deus não respondeu a questão diretamente do jejum em si. Que eles falaram: por 70 anos jejuamos. Deus não trabalhou diretamente isso. Em vez disso, nesses versículos 9 e 10, Deus disse para eles que os atos de justiça, os atos de misericórdia, eram mais importantes do que o seu jejum. O que Deus queria de seu povo era uma justiça autêntica nas atitudes. O que Deus queria do seu povo é que cada um demonstrasse misericórdia e compaixão para com os fracos. Isso mexe conosco na igreja. Você conhece alguém fraco na fé? Ou que não conhece a verdade ainda? O Senhor está dizendo: demonstre misericórdia e compaixão. Não é fácil na igreja. Não é simples. Demonstre misericórdia e compaixão para com os fracos. Deus trabalha com valores. E talvez algumas coisas que nós julgamos corretas para o Senhor, Ele está nem um pouco preocupado com isso. Às vezes nós demonstramos algum zelo por alguma questão e achando que nós estamos assim, jogando no time de Deus. Eu estou bravo com uma situação e Deus está comigo. Lembra que algum tempo atrás, é um bom tempo, né? Eu também já falei sobre isso. A igreja ficou preocupada com o uso da diversidade de instrumentos musicais. Tinha uma época que isso aí virou muitas mensagens de púlpito. Alguns próprios levantaram, se posicionando contra a questão. Lembra das palmas? Bate, não bate palma? É de Deus, não é? E a igreja um tempo ficou preocupada com essas questões de práticas, de liturgia. Igreja, às vezes nos preocupamos com essas coisas e Deus está olhando para nós e falando: tem tanta outra coisa para se preocupar. Talvez alguns preocupados num zelo não estão conseguindo demonstrar temor dentro das suas próprias casas.
não estão conseguindo demonstrar temor ao Senhor. Eles estamos preocupados num ambiente como esse, se pode, se não pode. E Deus está falando, eu não quero 70 anos de jejum, eu quero bondade, compaixão, misericórdia para com o fraco. Eu sei que essas questões têm o seu momento, a sua hora, a sua importância, e devem ser discutidas. Mas o que Deus está querendo ensinar para o povo de Israel é prioridades. Alguns valores devem ser repensados. Talvez o Senhor está colocando aqui no texto para nós nessa noite. Coloque-se sob uma avaliação. Coloque-se, eu e você, se coloque por uma confrontação, por uma avaliação. Aliás, igreja, acho que nós já avançamos nesse sentido, né? Nós não confiamos, não podemos confiar no coração pecaminoso. Cuidado com essa questão de eu acho, eu penso, eu estou seguindo o meu coração. Não é. O nosso norte é o quê? É a palavra do Senhor. Não o que nós sentimos. Os nossos sentimentos são subjetivos e perigosos, enganosos. A palavra do Senhor é o nosso crivo. Agora uma pergunta para nós. O que eu defendo é apenas uma preferência minha ou está em harmonia com a palavra de Deus? É uma boa pergunta. O que eu estou defendendo em termos até de igreja, de ordem de culto, de trabalho, enfim, de tudo. É uma preferência pessoal ou está em harmonia com a palavra? Igreja, isso chega ao que eu chamaria de ápice, de um momento especial, quando nós lemos os versos 11 a 13. Dá uma olhadinha aqui onde nós já lemos. Eles, porém, não quiseram escutar, deram-me as costas, taparam os ouvidos para não ouvir. Tornaram o coração duro como diamante, como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor tinha enviado pelo seu Espírito aos antigos profetas. Por isso veio a ira. E verso 13, uma triste mensagem, lamentável, pesada. Assim como clamei, eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não os ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Igreja, o povo de Israel, eles não nasceram assim. Vamos trazer isso agora para uma aplicação? Não nasceram com o coração duro como um diamante, eles fizeram com que o coração, ouviram, se inclinaram ao pecado, fizeram com que o coração se tornasse duro. Uma lição para nós aqui nessa noite. Eu e você, quando lemos a palavra, quando ouvimos um cântico, um hino, uma aula da escola bíblica. Eu quero fazer uma menção aqui agora, que um pouco antes do culto, eu ouvi um jovem dizendo: eu louvo a Deus pelo meu professor de escola bíblica, porque ele fala muito no meu coração. Graças a Deus por isso. A palavra que ele traz todo domingo é de confrontação e me deixa edificado, fortalecido. Ouvi isso agora há pouco antes do culto. Graças a Deus. Não só pelo professor, mas pelo aluno que tem um coração mole, aberto, sedento. Eu e você temos feito com que o nosso coração fique como? Igreja, qualquer pecado parece mais natural a partir da segunda vez que ele é praticado. E vai ficando mais comum na terceira, na quarta, até que nós acreditamos na mentira de Satanás de que não é mais pecado, que o outro faz coisa pior, olha o que as pessoas... Chegamos nesse ponto. Quando nós nos tornamos endurecidos, cada repetição é mais fácil. E você não precisa assinar com a cabeça, mas pode inclinar o seu coração. É verdade ou não é isso? Quanto mais fazemos e gostamos, eu vou procurar defeito no outro. Mas você não viu o que o Mateus faz na igreja? Eu quero tirar o foco de mim, eu vou jogar no Mateus, vou jogar lá no Berg. Olha lá. Sabe o que é isso? Eu estou gostando tanto, estou criando um monstro aqui dentro, está acontecendo com eles aqui. Então eu estou direcionando, eu estou tentando tirar, eu estou transmitindo a responsabilidade que é minha para alguém outro. Igreja, uma lição para nós nessa noite. Senhor, outra vez uma oração. Senhor, não permita que aqui cresça um coração duro, como diamante, como pedra.
Qual que é o nosso desafio? Ler a palavra de Deus e deixar ela agir em nós. Pessoas têm sido abençoadas, não por causa de pastor, do presidente, até do professor. A gente somos instrumentos, mas porque permitem a palavra de Deus agir no coração. Um exemplo que nós podemos dizer, eu sei que você acompanha talvez na sua televisão, hoje nós temos vários produtos para remover mancha da roupa, né? Já foi o nome na sua mente, né? Já deram risada, já pensou no famoso. Não vou fazer propaganda daqui não. Então tem vários produtos que removem manchas das roupas. E você até pode ver na televisão, você pode talvez receber a influência de um amigo, olha, eu comprei esse é bom. Aí você passa pelo mercado, você olha, você não compra, aí você chega em casa, não usa o produto e o pior, continua reclamando da mancha na sua roupa. Sabe que tem, um amigo já recomendou, mas a hora que vai esfregar não está usando e está lá brigando, brabo, porque aquela mancha não sai. Eu imagino que com a palavra de Deus nós fazemos o mesmo. Sabemos que ela é viva e eficaz, as músicas falam, as aulas da IBD falam, o curso no CTL fala, no multiministério fala, no culto fala, mas nós estamos tentando esfregar sem a palavra de Deus, tirar a mancha. E estamos chorando e estamos sofrendo, porque a palavra não está num coração mole. Como nós aumentamos a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é nem frequência, não é nem jejuar 70 anos. Nós cremos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Igreja, a sensibilidade e a submissão à Bíblia podem suavizar, podem amolecer o coração e permitir que eu e você vivamos de uma maneira que agrade e honre ao Senhor. Eu creio, igreja, e você também crê que Deus em Cristo mexeu com os nossos valores, não mexeu? A graça de Cristo tem nos ensinado a cada dia que nós temos um Deus para honrar, para glorificar. E ao mesmo tempo, esses novos valores que foram dados, propostos pelo Senhor, entram em conflito com o coração que quer sim se inclinar ao mal, quer sim buscar coisas erradas, um coração que precisa ser trabalhado, mas o que o Senhor propõe entra em conflito. Talvez essa seja a batalha espiritual que nós... Não estou falando só de anjos, demônios, não. A batalha espiritual está aqui dentro. O bem que eu quero não faço, mas o mal que não quero esse faço. Há um conflito que nós conhecemos pela palavra. E se o coração, igreja, nesta noite, não sei como está o seu coração, se ele anda meio duro, peça para que a graça de Cristo, pelo sangue derramado, pelo corpo pregado na cruz, faça uma transformação a cada manhã. A cada manhã. Enfim, após várias décadas, em Babilônia, sob o rei Nabucodonosor, o povo volta para Jerusalém e volta para casa. Assim como Ageu, uma das finalidades de Zacarias é encorajar o povo a reconstruir o templo e também a nação, mas uma nação que teme a ele. Igreja, a mensagem de Zacarias vai um pouco mais além da construção de muros. A mensagem de Zacarias vai um pouco mais além da construção de um templo. A mensagem de Zacarias aponta para um Salvador que viria. Ele fala do Messias, ele fala de Jesus, daquele que Deus enviaria para salvar o seu povo e reinar sobre a terra. Vamos finalizar com Zacarias 9, nós temos um lindo texto da palavra de Deus, aliás, oportuno para essa época, quando nós chegamos próximo à Páscoa, a semana chamada Santa, né? Zacarias 9, de 9 a 15, olha que mensagem linda do profeta.
Aquele povo que ficou tantos anos jejuando, mas nem sabendo para quê. Agora Deus, através do profeta, traz uma mensagem especial. Zacarias 9, de 9 em diante. Alegra-te muito, ó filha de Sião. No caso, Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém, o teu rei vem a ti, ele é justo e traz a salvação, ele é humilde e vem montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Eu darei fim aos carros de Efraim, aos cavalos de Jerusalém, e ao arco de guerra será destruído. Ele anunciará o quê? Paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio até ou do Eufrates, até as extremidades da terra. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água, por causa do sangue da tua aliança. Voltai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio que te recompensarei em dobro, pois curvarei Judá como um arco, usarei Efraim como seta, convocarei teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, te farei como uma espada de um valente, ó Sião. O Senhor aparecerá por cima deles, a sua flecha sairá como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos o protegerá. Eles devorarão e pisotearão as pedras de atirar. Também beberão o sangue deles como vinho, e se encherão como bacias de sacrifício, como cantos do altar. A mensagem de Zacarias qual que é? O rei chegará. O Messias virá. Montado num jumento. Conhecemos, né? Lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém? A profecia se cumprindo tantos anos antes. Zacarias dizendo, o rei virá. O rei chegará. Aqui, nesse trecho, o profeta, ele irrompe uma apresentação, eu diria, magnífica, pomposa, alegre, da vinda do Messias. Aliás, Mateus cita essa passagem, não precisa abrir, lá em Mateus 21, o Evangelho de Mateus cita essa passagem. Agora, um destaque, veja o verso 11 de Zacarias 9. Quanto a ti, libertei os teus presos da cova sem água. Alguém tem expressão diferente para cova sem água? Poço. Eu gosto muito dessa tradução. Acho que nos traz mais referência. Poço. Isso não é familiar para nós? Cristo fez o quê? Nos resgatou das trevas para a luz. Igreja, o que Deus está ensinando para o povo é o seguinte: o pecado é um estado de escravidão. É um poço em que não há água e não há conforto. Não há. E se você já tem experimentado uma vida de pecado, você sabe disso. Pode parecer atraente. Eu lembro lá no sítio, quando nós tínhamos um poço, eu queria espiar. Escuro, não vê nada, às vezes com uma lanterna, né? Mas parece que tem um negócio na gente que não quer abrir a tampa. Já aconteceu com você? Quem já abriu a tampa de poço para ficar olhando dentro? Eu tenho um problema, não é só comigo. Que às vezes eu tenho que me tratar, que tem algumas esquisitices, né? Mas então tem várias pessoas. Se quer lá ver, e já até sabe que é sempre aquela mesma coisa, mas quer lá, aí joga uma pedrinha para ver quanto tempo demora para chegar, né? Vamos agradecer a Deus para a gente nunca virar para dentro e cair lá dentro, né? E na curiosidade vai se aproximando, vai vendo, Deus é misericordioso. Acho que nunca ninguém aqui caiu dessa forma. Mas o que ele está dizendo aqui? O pecado, a pessoa está dentro de um poço sem água e é desconfortável. Igreja, todos nós, por natureza, somos prisioneiros nesse estado, nesse poço do qual está se referindo aqui. Quem tira a gente do poço? Cristo. Tira do poço. Cristo estende a mão para libertar do pecado. Por isso que o profeta fala, mais do que o jejum, vocês comiam, bebiam, nem pensavam em mim. O que diz em 1 Coríntios? 1 ou 2 Coríntios? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aqui diz, nós lemos no Zacarias 7, vocês jejuavam, comiam, bebiam, mas eu estava distante do pensamento de vocês. Mas virá aquele que vai tirar do poço. Que vai tirar do poço. Igreja, nessa noite, para nossa reflexão,
Nós sofremos dores, sofremos, não sofremos? Dificuldades. Talvez alguém nessa noite sofre dores físicas, mas talvez pessoas sofrem dores emocionais. Talvez muitas vezes a perspectiva seja: eu não vou aguentar. Talvez a perspectiva seja: está muito difícil, Senhor. Sabe o que Zacarias diria para a gente? O rei chegará e trará conforto. Amém? O rei chegará e trará conforto. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Talvez alguém nessa noite está numa situação de poço, envolvido pelo pecado. Ainda não estendeu a mão para Cristo. Está como o profeta disse, está num poço sem água, num buraco, numa cova sem água, num local de desconforto. Ele anuncia o Messias, Cristo, que é o nosso Rei, que nós conhecemos, aquele que pode tirar do poço. Se você se encontra num poço, estenda a mão para o Senhor. Ele é fiel. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Ele olha e vê as nossas lutas, vê as nossas necessidades, e nós cremos naquele que nos tira do poço. Coloca seu coração perante o Senhor. Talvez você está vindo aqui hoje e nem sabe por quê. O Senhor tem um propósito. E o propósito é tirar do poço. Dar sentido para a vida. Talvez a sua oração nessa noite é: Senhor, me livra de um coração duro como diamante. Me livra disso. E que eu possa ter mais misericórdia, mais compaixão pelos fracos, menos ritual e mais misericórdia. Vê a minha mão, me tira desse poço. Senhor Deus, te louvamos pela palavra, que não é de homens, é a palavra do Senhor. Por isso que ela é viva e eficaz. Te louvamos pela ação do Espírito, que nos confronta e que nos constrange. Que o Senhor olhe para nós nessa noite e veja uma igreja que luta para ter um coração de carne, um coração mais amolecido, um coração que ouve a Tua voz. A começar em mim, livra-me de mim mesmo, minhas tendências, pecado que nos cerca, nos assedia, rodeia. Livra-nos, ó Deus. Mas que de dentro do poço, a única coisa que possamos encontrar é a mão do Senhor estendida a cada um de nós. Cuida de cada um que chegou aqui nessa noite. E se há ainda alguma alma com dúvida, ou ainda dentro do poço, que hoje seja noite de salvação, para a glória do Teu nome. Vidas entregues ao Senhor, não à placa de igreja, não a um pastor, não, mas vidas entregues tão somente ao Senhor, que é o nosso Rei, que é o Supremo Pastor. Assim nós oramos, pedindo, já agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.